Esqueci que é só jogar para cima o cadeadinho que a gente fala sem precisar segurar o dedinho. Mas é porque eu já estou fazendo tanta coisa esses dias que eu estou tão cansada e ainda com a cabeça a 1000 por hora por conta dessa questão política, porque realmente eu preocupo com essa questão política. Eu acho que todo brasileiro deveria se preocupar, deveria analisar friamente a situação que nós estamos vivendo hoje. O país está um verdadeiro caos econômico, social, político, né? Porque realmente nos últimos anos, e aí eu não vou penalizar só Lula e Dilma, mas eu começo lá na época de Sarney, que para poder assumir a presidência da República com a morte de Tancredo Neves, teve que fazer uma série de acordos e foi quem trouxe para dentro da política essa proposta de governo de coalizão, mas uma coalizão partidária com menos partidos, mas com um preço muito alto que se pagava a cada parlamentar para votar aquilo que ele gostaria que votasse. E vou dizer mais. Na época, meu ex-marido era prefeito no interior e toda vez que ele ia a Brasília, ele voltava com um cheque. Mas ele voltava com um cheque, mas sabendo que pelo menos 30% ele tinha que devolver para Brasília, porque tinha um esquema do Sarney pesado lá em relação a isso. Então, esse esquema, esse sistema de corrupção, ele existe efetivamente institucionalizado desde o governo Sarney. Fernando Henrique Cardoso, não sei se vocês se lembram, aí eu vou fazer um pouquinho análise histórica. Fernando Henrique Cardoso, ele tinha o ministro das Comunicações, que era o Serjão, o famoso Serjão, Sérgio Mota, que era o homem da mala preta dele, né? Sérgio Mota, inclusive, faleceu de uma pneumonia provocada por ar-condicionado do ministério que estava lá cheio de ácaros e etc. Mas o Sérgio Mota, que fez todas as privatizações das teles e uma série de outras privatizações, e ele é que guardava o dinheiro do Fernando Henrique. Quando o Sérgio morreu, o dinheiro do Fernando Henrique estava todo na mão da mulher do Sérgio Mota, chamada Vilma Mota. E foi muito engraçado na época, não sei se algumas vão se lembrar, porque eu sempre fui ligada nessa história de política, desde 82 que eu mergulhei nisso, então são muitos anos acompanhando essa história. O Fernando Henrique convidava a Vilma Mota como se ela fosse ministra, como se ela fosse uma assessora especial, e ela não era nada, era só a mulher do ex-ministro, mas porque o dinheiro do Fernando Henrique estava todo na conta bancária da Vilma Mota. Tá? Então, assim, tem cada coisa cabeluda que a gente sabe, que a gente fica sabendo de bastidor e que depois acaba se confirmando e que na medida que você vai juntando as pecinhas e tudo, você vai descobrindo essas histórias todas. Agora, voltando à história recente, né? O que aconteceu com essa postura do Rodrigo Maia? Primeiro, os novos parlamentares que entraram, e a maioria entrou pelo PSL, um partido que nunca existiu, um partido pequeno, que caminhou na esteira, né, da eleição do Bolsonaro. Isso incomodou muito os políticos tradicionais, porque muitos deles perderam seus mandatos em função dessa avalanche de votos que não só o Bolsonaro teve, mas senadores e deputados vinculados a ele também. Bom, o pacote do anticrime do Moro chegou no Congresso com 30 dias, né? A entrada do Sérgio Moro, ele nem entrou na campanha, ele nem se manifestou porque ele era juiz ainda, ele não podia se manifestar. Mas assim que ele assumiu, ele já estava com o pacotinho dele todo prontinho, e colocou, e foi lá e protocolou no Congresso. Só que todos eles, e isso hoje eu vi eu acho até que eu postei aqui no grupo, um texto do Guzzo. O Guzzo é meio dúbio às vezes ele está a favor, às vezes ele está contra, mas isso é tipo de jornalista, a gente tem que ter espírito crítico. Mas o Guzzo, ele tem uma visão interessante das coisas. E ele falou o seguinte, ele falou, olha, quando o pacote anticrime chegou, bateu exatamente na mesa do Rodrigo Maia. O Rodrigo Maia é filho do César Maia, é genro torto do Moreira Franco, é esquema político do Michel Temer, né? Quantos deputados e senadores do chamado Centrão,
que são aqueles que estão pressionando o Bolsonaro hoje de uma forma nojenta, asquerosa, aviltante, quantos deles não estão aí com o rabinho preso, morrendo de medo desse pacote aparecer? Na esteira desse pacote vai ter que vir a questão do foro privilegiado, porque nós não podemos ter no país mais de 25 mil pessoas protegidas pelo foro privilegiado. O foro privilegiado deve ser o mesmo que se tem para vereador, só para voz e voto. Então eu posso emitir minhas opiniões enquanto estiver na tribuna parlamentar e posso votar de acordo com a minha consciência, com a minha ideologia, do jeito que eu quiser. Agora, quaisquer outros crimes, eu tenho que responder como cidadão comum. Aliás, o representante do povo deveria ser uma pessoa ilibada, isenta, proba, né? Sem ter a menor possibilidade de estar respondendo a processos. Mas, infelizmente, não é isso que acontece. Então, o pacote do Moro, quando ele chegou, o Bolsonaro estava no meio da sala de cirurgia tirando a bolsa de colostomia. Foi uma pancada no Congresso, né? E isso já deixou o Rodrigo Maia muito assustado, mas muito assustado mesmo, né? Porque ele deve ter percebido que o jogo mudou, a brincadeira não é mais a mesma, né? Bom, aí Bolsonaro, qual que é a posição do Bolsonaro? Bolsonaro, que sempre foi atacado pela política tradicional, que sempre foi rejeitado pelos bambambãs do Congresso, porque sempre foi do baixo clero, hoje é o presidente da República, se cercou de vários ministros militares e tem tomado algumas atitudes muito importantes para mostrar a história do Brasil, que foi desvirtuada desde os governos esquerdistas, que começou com Fernando Henrique Cardoso. Não vou dizer que Sarney seja de esquerda, não. Sarney é de centro e é um corrupto de primeira categoria. Agora, o Fernando Henrique é uma esquerdinha caprichada, uma esquerdinha caviar, que mora em Paris, toma Dom Perignon todo dia e, se puder, gasta aquilo que o Serjão deixou para ele na conta das privatizações que foram feitas no governo dele, né? Bom, então, o que eu entendo? Eu entendo que estão peitando o Bolsonaro, testando os limites do Bolsonaro para ver até onde ele consegue ir, até onde ele vai, e se ele consegue desfazer o discurso de campanha, que é não entrar na jogada da velha política, que é a política do toma lá da cá. Bom, Bolsonaro é duro na queda. E Bolsonaro, quer queiram, quer não, com aquela rusticidade dele, com aquela falta de elegância para falar certas coisas, ele faz e acontece porque ele é um estrategista. Ele é um militar, ele se formou como militar, ele não tem alta patente porque ele de tenente ele já entrou para a política e aí ele foi para a reserva, né? Mas ele é muito estrategista e ele é muito inteligente. E está cercado de gente mais inteligente ainda. E quer queira, quer não, as pessoas criticam, eu mesmo já fiquei chateada, mas os filhos, é bonito você ver uma família unida e articulada, não simplesmente pelo poder, mas principalmente para defender o pai. A gente percebe isso na posição dos meninos, né? Todos eles, assim, sempre numa defesa renhida do pai, né? E é aquilo que o Carlos falou numa entrevista que ele deu para Leilani Neubert, não sei se você viu, tem até no YouTube. Ele disse, olha, eu vi meu pai quase morrer 3 vezes na mesa de cirurgia, né? Então eu não vou admitir agora que ninguém agrida meu pai mais, que ninguém fale mal do meu pai, que ninguém trate mal do meu pai, porque ele é muito bem intencionado e ele quer fazer o melhor pelo país. E a gente está acreditando que ele quer fazer mesmo, porque as medidas que ele está tomando e que a equipe dele está tomando sob as orientações dele, porque não se iludam que ninguém faz nada sem ser orientado por ele ou sem ter o aval dele. As medidas realmente, se forem tomadas, vai acontecer exatamente aquilo que o Rodrigo Maia falou há pouco tempo atrás. O Rodrigo Maia disse semana passada assim, olha, se a gente aprovar a reforma da Previdência, o pacote anticrime do Moro, ninguém segura o Bolsonaro mais. Ele vai se reeleger, vai eleger quem ele quiser e vai ficar 30, 40 anos no poder. Porque esse país vai mudar. Olha a cretinice do cara de admitir isso. Então, assim, eu acho que o Rodrigo Maia deu vários tiros no próprio pé,
está tendo que recuar, porque realmente está sendo trucidado nas redes sociais, e hoje as redes sociais têm muito mais força do que a mídia tradicional. A mídia tradicional está tentando desmoralizar Bolsonaro, mas cada vez que ela faz isso, ela própria que se desmoraliza. Então eu acho que é um jogo mesmo, é um cabo de guerra, né? Mas o Bolsonaro, como bom militar que é e bom estrategista, ele sabe a hora de avançar e a hora de recuar, porque a arte da guerra é com ele mesmo, né? Então, assim, eu acho que a gente perdeu já um mês nessa brincadeira, já podia estar votando a Previdência, ou pelo menos já ter passado na Comissão de Constituição e Justiça, ou outro tipo de comissão, que acho que vai passar por 2 ou 3 comissões, né? Mas principalmente de Comissão e Justiça, já podia ter esse relator definido, tudo certinho, porque o presidente da comissão é o Francisquini, filho do delegado Francisquini lá do Paraná. É um cara que deve ter também um DNA, né, muito bom, porque o pai é um guerreiro também bastante agressivo aí nessas questões contra a esquerda. E eu acho que vai dar tudo certo. Agora, é um processo. Mas Bolsonaro só se sustenta, e tudo que ele faz só se sustenta se o povo continuar dando suporte para ele. Então nós não podemos ficar entrando no mimimi da esquerda, não podemos acreditar nas falsas notícias plantadas pela mídia tradicional. Pouquíssimos jornalistas como Alexandre Garcia, William Vac, algumas postagens do J.R. Guzzo, né? A gente pode ler. Eu sempre fui uma seguidora do Antagonista, ia até assinar a revista Cruzoé deles, quando eles começaram a bater o contrário, porque antes bateram na Dilma, no Lula, no PT, até desmontar essa estrutura inteira, de tanto que eles bateram, que eles ajudaram bastante, e agora resolveram bater no Bolsonaro. Então ninguém está entendendo o que está acontecendo com o Antagonista. E eu tenho ido muito nas redes e tenho batido muito com o Cláudio Sequeira, porque o Cláudio, inclusive, eu tenho o WhatsApp dele, a gente conversa pelo WhatsApp. E eu estou brincando muito com ele. Eu, cara, não estou entendendo se não. Você está mudando de lado? Por quê? Agora, essa postura do Guzzo hoje, esse texto que eu acho que eu até postei aqui, ele diz o seguinte: gente, nenhum presidente da República foi tão monitorado, tão perseguido, tão atacado, com menos de 90 dias de poder, de governo. Deixa o cara trabalhar, deixa o cara fazer pelo menos o que tem que ser feito durante um ano, para depois a gente ver se vai dar certo ou não vai. Porque se não der certo, tira, põe outro, elege outro. É o caminho que a gente tem, né? Então, eu acho que nós estamos no caminho certo. Quebrar as asas da esquerda não vai ser fácil, não vai mesmo, porque eles são contra, até para não perder o projeto de poder, e o projeto de poder está se esvaindo pelos dedos da esquerda, né? Eles não seguram mais, e é aquilo que o Maia falou, o projeto da Previdência passando, o anticrime do Moro, e o pacote tributário, que ainda vem logo depois da Previdência, que vai desonerar demais imposto de renda, vai reduzir tributos, uma série de outras coisas que o liberalismo do Paulo Guedes está trazendo, vai marcar a história desse país, né? Sem contar a questão das relações exteriores. O governo hoje está se posicionando ao lado das grandes nações, dos grandes países republicanos e democráticos. Nós precisamos começar a entender qual a diferença entre republicanismo e democracia. São duas coisas bem distintas. Nós temos uma democracia, mas nós não temos relações republicanas no exercício da nossa democracia. E depois desse discurso todo, boa noite para vocês.